Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui, né, fazendo aqui um pouquinho de trabalhos atrasados, para variar, mas vamos lá, né? Hoje vou falar um pouquinho sobre rotina, sobre minha consulta com a ginecologista, que, né, para quem está me acompanhando aí pelo Instagram e está vindo para cá também, sobre a esterectomia. E vamos continuar com a nossa rotina diária aqui, que não é tão diária, né? Eu coloco pedacinhos de alguns dias e aí jogo pra vocês aí num dia da semana. Mas vamos lá? Então vamos lá. Estou aqui, ó, com barulho de impressora imprimindo. Estou imprimindo miolinhos. Esse daqui são 2 páginas, 2 dias por página. E são 3 agendinhas que eu tenho que refazer, bem dizer, o miolo, porque eu tinha me confundido. E aí eu fiz o de 7 dias em 2 páginas e na verdade a pessoa precisa com mais espaço. Então tô refazendo aqui, é só tirar, né, o miolo. Eu já tenho encomenda pro que também pede o outro miolo, então nada é perdido quando é nesse sentido, né? E aí eu tô fazendo aqui. Também quero mostrar pra vocês um probleminha que eu tive por conta de fornecedores, né? Porque a gente também passa por isso, problemas com fornecedores, onde atrapalha um pouquinho a nossa produção. Então eu vou mostrar pra vocês também. Olha só a grossura desse miolo. Esse daqui é um miolo que eu vou ter que aproveitar de alguma outra forma, não sei como que eu vou fazer, porque ele tá completinho, tá perfeitinho, completinho. Ele é um miolo que é 1 página por dia. Então ele tem 400 folhas impressas. Então são, na verdade, 200 folhas, né? Frente e verso, impressa. Então, o que aconteceu? Esse daqui, neste caso, quando eu comprei os papéis, né, que a gente chama de A6, que é esse tamanho pequenininho, assim, de caderneta, né, que eu falo que é o tamanho de uma foto 10x15, eu pedi no tamanho A6, 75 gramas, que tem uma diferença, vocês não percebem tanto, mas tem uma diferença boa, ó. Esse daqui é de 75 gramas, ó como ele é mais maleável, e esse daqui é de 90 gramas, pela grossura dele deve ser 90 gramas. E o que acontece? O bom do 90 gramas, para quem faz planner, para quem faz agendas menores, né, com menos páginas, ele é bom porque você pode passar até aquelas canetinhas, tipo canetinha mesmo, sabe? Com água, tudo mais, e ele não vai vazar pro outro lado. Depois eu vou fazer um teste pra vocês sobre isso. E aí, vou deixar gravado lá nos meus Reels do Instagram, do Katia Matos Papelaria, pra poder ter ali de conferência sobre esse assunto. Mas o que acontece? Eu fiz, e a gente fala assim, ai, 75 gramas, 90 gramas, uma folha não vai fazer diferença. Gente, faz muita diferença. Olha só a grossura que ele ficou. A gente tem, ó, eu vou até mostrar uma tabelinha pra vocês aqui. A gente tem umas tabelinhas que esse espaçamento aqui seria o tanto da folha com a capa pra gente colocar, deixa eu pegar um pedacinho. Tá tão enganchado esse. Deixa eu ver se eu acho um pedacinho menor sem estar enganchado aqui. Porque é tanto pedacinho que vai sobrando. Ó, tá vendo? Isso aqui a gente chama de YRO, né? Que são esses, principalmente do furinho quadrado, né? Que o pessoal gosta muito, ele é duplo. Então a gente tem a medida do YRO. Então esse daqui, por exemplo, ó, eu coloco ele aqui. Deixa eu ver qual é a medida dele. A dele é 1 por 1/8. Então seria esse daqui, tá vendo? Então eu coloco ele aqui, eu sei que esse daqui, esse tamanho, é para esse tanto de material. Então, esse daqui, por exemplo, ó, tá vendo? Sobra espaço. Aqui ele tem 218 páginas. Então, eu vou até fazer aqui um negocinho para vocês entenderem. Em 218 páginas, então vai dar 526 e 36 páginas, os dois juntos. Ó, de 75 gramas. Olha o espaço que sobra aqui ainda nesse último, tá vendo? Esse daqui só tem
200 páginas, sem a capa, sem nada, né, lógico. Mas olha aqui, ó, ele já não cabe aqui dentro no meu espacinho. Não sei se vocês conseguem observar isso. Então, a diferença, ó, vou colocar de um jeito que vocês vão perceber aqui também, ó, como que é a diferença. Tem mais páginas do que aqui, só que aqui tem mais gramatura em cada página do que aqui. Então, dá uma diferença muito grande. E aí, a pessoa fez, né, falou assim, acho que deve ser 90 gramas, mas vamos lá, né? Eu não tinha contabilizado quantas capas tinha e eu, gente, eu sou muito afoita. Eu sou muito, né, de faço, e quando eu vou perceber algumas coisas, já era, né? É bem isso. Então, quando eu fui perceber, o maior que eu tenho é esse daqui, um quarto. Eu tenho dele aqui, que eu fiz uma vez um devocional, bem grosso também, e acabou ficando com esse YRO aqui. Só que o que acontece? Não tem medida maior do que esse. O nosso tamanho maior de YRO, né, desse arame aqui para encadernação, é esse daqui, que é de um quarto. E aí não tem, tipo, 2 polegadas, né? Tudo isso daqui em polegadas. Então não tem maior do que isso. Então o que aconteceu? Eu tive que imprimir todo o miolo de novo na folha de 75 gramas novamente, para poder ficar com a medida certa entre ele e a capinha. Aí eu consegui entregar para a cliente ontem. A cliente tinha vindo na sexta para buscar, deu problema na minha impressora, tudo aconteceu com essa cliente, coitada. Mas aí no fim, ontem eu mandei por motoboy para ela. E aí chegou certinho para ela, ela já me avisou que chegou, só ainda porque como ela é médica, ela é enfermeira, médica, experimentadora, ela ainda não viu a encomenda, porque eu acho que ela tava de plantão. Mas tô aqui imprimindo outras, né, que também deram probleminha, mas aí foi na questão de modelo, né, de página. Então essa daqui é a de 2 páginas, 2 dias por página, e eu tinha mandado de 2 páginas todos os dias. Então eu fui lá, pedi pra, né, ela falou assim, eu vou pedir pro motoboy passar aí, pegar. Então, assim, são alguns prejuízos que a gente vai tendo no meio do caminho, né? Por conta de, às vezes, uma falta de atenção no pedido mesmo. Isso daí foi falta de atenção no pedido. Esse foi falta de atenção pelo fornecedor, né? Porque ele me mandou de 90 gramas e era de 75. Acabou saindo ele também no prejuízo porque 90 gramas é mais caro do que 75. E eu só percebi isso quando já tava imprimindo, né? Porque a gente vai fazendo no automático aqui, tudo depois que a gente vai percebendo esses detalhes. Mas ok. E aqui eu vou agora separar também, conferir, né? Porque eu tô imprimindo todos os lados ímpares para depois imprimir todos os lados pares. Então, vão sempre imprimir aqui, ó. E tudo impresso desse lado. Eu vou dar uma conferida se não pulou alguma página sem fazer impressão, porque acontece isso às vezes. E aí, se faz isso e continua imprimindo, todos os outros dias dão errado. Então, tudo isso a gente tem que ver. Parece bobeirinha, né? E eu queria falar, já tô vendo que deu 7 minutos só essa explicação aqui pra vocês. Então esse vídeo vai ser mais curtinho, porque eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre a minha esterectomia. Não vai ter tanta papelaria, então a minha rotina vai ser um pouquinho diferente. Mas depois eu continuo a gravação dessa mudança aqui, desses miolos pra vocês, tá? E publico em um outro vídeo. Mas pra não ficar tão longo, eu vou falar sobre a esterectomia. Então vamos lá falar sobre a esterectomia. O que é a esterectomia? É a retirada do útero. Ai, Kátia, você é novinha, por que você vai retirar o útero? Será que é necessário? Não é melhor fazer um outro, né, tratamento, alguma coisa? Gente, eu tenho 4 miomas grandes, né, vamos assim dizer, no meu útero. O meu útero, a médica disse que ele é como se tivesse estendido. Meu útero é estendido, é como se ele tivesse se eu tivesse grávida de 4 a 5 meses de gravidez. Então, que nem o pessoal fala, né? Quando eu sempre uso um vestidinho, uma roupa um pouquinho mais justa, que aí mostra aquela pochetezinha que incomoda tanto, o pessoal fala, ai, Kátia, nem parece, nem aparenta. Só que eu me vejo no espelho e eu vejo que eu tenho uma barriguinha de 3, 4 meses ali mesmo. É como se eu estivesse grávida do tempo das minhas filhas, de 3, 4 meses. E aí, a médica diz que é por conta dos miomas, né? Então, posso fazer o exercício que eu for, posso fazer o tratamento de massagem que elimina e não sei o que for, que não vai eliminar, porque o mioma é dentro de mim. Eles têm 5 centímetros, 4 centímetros. O meu útero está a 400... Como que é que ela fala? De 400 gramas, acho que é isso.
volume de 400. Agora eu não lembro a medida se é em centímetros ou gramas, mas é um volume de 400. Quem já passou por isso, depois eu mostro pra vocês, escrevo na legenda aí alguma coisa sobre isso. Então, o que acontece? Eu fiz ultrassom, eu fiz ressonância, eu fiz um monte de exames. Eu tenho passado por alguns anos, não é dias nem meses, são anos, desde adolescente que eu me entenda, com um fluxo muito grande de sangue no meu tempo de menstruação, né, do meu ciclo mensal. Então, meu primeiro dia, como a gente fala, né, como a maioria das mulheres, não vem quase nada, uma manchinha, né, tal, isso, aquilo, outro. No segundo dia, é aquele rio, que eu não consigo nem me levantar do sofá, às vezes, assim, eu prefiro ficar sentadinha, quietinha, porque se eu levantar, parece que, né, a cachoeira desce, como a gente fala. Se eu espirrar também. Então, tudo isso acontece comigo no meu segundo dia e tem piorado cada vez mais. No ano novo agora, na entrada do dia 1 de janeiro de 2023, né? Porque vai que você assista esse vídeo há mais anos depois. Então eu estava na casa dos meus cunhados, a minha sogra ali, que eles moram tudo no mesmo quintal, comemorando o ano novo ali com a família e tal. E aí do nada comecei a sentir uma dor. Quando depois da meia-noite comecei a sentir uma dor, uma cólica. E aquela cólica assim, sabe, espremendo assim no... Como se fosse, vamos assim, gases, né? Que nem já aconteceu com uma parente minha que foi parar no hospital por conta disso. Então é como se fosse gases ali correndo de alguma forma e me deu aquela dor. E aí, não era, né? Começou a aumentar. Meu marido, a gente estava na Zona Leste, a gente mora em Osasco. Então, no caminho, a gente era um hospital que a gente frequentava muito quando a gente ia lá pra... Quando a gente morava, né, na Zona Leste, que é o Nipo brasileiro. Então, a gente chegou lá umas 2 horas da manhã, uma e pouco da manhã. A gente chegou lá e aí fomos atendidas, fui atendida. Quando eu cheguei, gente, no hospital eu não conseguia ficar em pé. Eu saí do carro, para sair do carro teve uma dificuldade. Eu saí do carro, levantei, meu marido foi estacionar o carro, quando eu levantei e sentei numa cadeira. Eu tava muita dor. E aí, só de falar, parece que a dor volta, né? E aí, com isso, eu peguei e não conseguia levantar para fazer o pré-atendimento. A moça veio, me pegou na cadeira de roda, me levou para fazer o pré-atendimento. Nisso, ela já me levou para onde era a ala da ginecologista. E aí, eu fiquei esperando ali para fazer o cadastro, tudo certinho, para poder passar na ginecologista. Aí, ela me examinou. Eu tava no meu primeiro para segundo dia do ciclo. Ela me examinou, sentiu o mioma já logo de entrada, ela falou, e depois me deu remédio, né, pra poder melhorar a dor. Agora eu não lembro qual foi o primeiro, acho que foi Buscopan, alguma coisa assim. Não melhorou. Gente, eu nunca passei por isso e acho horrível, assim, quando eu vejo essa situação por conta do sofrimento da pessoa e dos olhares em volta. Mas eu entrei gritando de dor no hospital. Eu tive 2 partos normal, não tive dores no meu parto normal. E aí hoje eu imagino como deve ser uma dor de parto normal, né? Como o pessoal fala, nossa, mas dói muito, não sei. Agora eu acho que eu imagino por conta dessa dor que eu tive em janeiro. Então, tomei o remédio com soro, não melhorou. Aí me deram Tramal. Tramal é um antes do corticoide, não. Ai, agora esqueci o nome, peraí, vou lembrar. Pesquisei, porque eu não lembrava, gente. O último é um antes Tramal, logo depois vem morfina. Então eu tava com muita dor mesmo. E aí, mesmo com Tramal, ainda sentia dores, mas ficaram mais passadas. Então, assim, se eu tava gritando de 2 em 2 minutos, em 1 minuto, demorou um pouquinho mais. Nisso que melhorou, me levaram para o ginecologista para poder ele fazer um ultrassom em mim. Aí fez ultrassom, olhou lá os miomas, falou que era por conta dos miomas mesmo, não tinha outra, né, questão ali em si, mais arriscada, alguma coisa para poder causar tanta dor. E aí, nisso, voltei pra ginecologista, que tava de plantão, só que foi a troca de plantão. E aí, essa moça só me deu um remédio pra tomar em casa, ok, tal, vamos embora. Isso foi já umas 4 horas da manhã, a gente tava saindo, 4h40, a gente tava saindo lá do Nipo, com a receita médica, chegamos em casa, aí eu fui, como eu tava ainda com o efeito da veia e tudo mais,
A gente foi dormir 5 horas da manhã, porque no outro dia eu tenho costume de almoçar com a família. Se eu tivesse mal, eu não iria, óbvio, mas eu tinha melhorado por conta que ainda estava no efeito do remédio. Então, a gente comprou remédio para ter comigo também, né? E dar os horários certos de tomar. E aí a gente foi, passou o dia tranquilo, eu acabei dormindo, porque não consegui dormir de noite, um pouquinho lá no sofá. E aí a gente passou nosso continuação de ano novo lá com a família. Aí na segunda eu falei assim, não, eu vou ter que passar, marcar minha médica urgente, por quê? Gente, esses exames eu estou fazendo desde agosto, setembro do ano passado, porque a médica já disse que ia operar, na verdade tinha passado com uma médica, e ela falou que ia operar, mas ela queria fazer aquela operação tipo cesárea. Pensa, eu tive parto normal, 2 partos normais, e não queria fazer cirurgia, eu nunca fiz cirurgia nenhuma na minha vida. A gente fala até na questão de estética, né? Ai, fazer abdominoplastia, fazer silicone, fazer isso, fazer aquilo. Gente, eu não tenho coragem. Não tenho coragem de fazer nenhuma cirurgia. Então, eu morro de medo mesmo. E agora essa questão é saúde, não é nem estética, é saúde. Então, morro de medo do mesmo jeito. Evito o máximo que posso. E aí agora, com essa crise de dor, eu tive que retomar. O que que acontece? Porque que eu fiz alguns exames em agosto, setembro, outubro, novembro. O que que aconteceu? É que eu tava também nas coisas da faculdade. Quem me acompanha lá no Katia Matos Life, no meu Instagram, sabe? Tava na correria da faculdade também. Então, com isso, eu tava dando vazão para os trabalhos da faculdade, né? Com o pessoal, com meus trabalhos aqui da papelaria. E não dei muita correria com isso para os exames, porque eu pensei, eu opero lá para dezembro, janeiro, tá ótimo, né? Porque aí já é férias e tudo mais. Mas agora com a crise da dor eu voltei, levei todos os exames para médica. Fica voltando, né? Foco. Na segunda, dia 2, eu falei, eu preciso marcar para poder levar todos os exames. Só que a consulta que eu consegui marcar era dia 23 de janeiro, ontem. E eu tava com muito medo de estar com dor novamente, porque dia 23 de janeiro era a previsão de vir de novo pra mim, na verdade dia 24. E aí eu peguei e falei assim, não, vou marcar particular mesmo e depois eu pego o reembolso. Marquei a consulta particular dela lá na Avenida Angélica, na segunda-feira, às 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. Então eu saí daqui de Osasco, fui pra Angélica, passei com ela, mostrei todos os exames já. Aí ela já falou que ia dar o pedido de entrada para cirurgia pelo convênio, né, que eu passo aqui em Osasco, numa clínica que eu passo com ela aqui em Osasco. E aí ela já começou a dar encaminhamento, né, nesse sentido. Então a secretária já me ligou na semana, já me pediu os documentos, já me pediu fotos, já me pediu dos exames, já mandou pro hospital. Então agora eu tô aguardando. Aí ontem chegou o dia 23 e a menstruação também. Então era aquilo que eu tinha dito antes, aconteceu realmente. Então eu passei na consulta ontem e levei também a carta da cardiologista também que estava faltando passar nela, né, de retorno. Ela viu todos os exames que eu tinha feito lá também, tudo. Então já ok. Aí ela me assinou a carta, eu entreguei para ginecologista, então também já tá ok essa parte. E agora tô aguardando simplesmente o pessoal do hospital falar assim, ó, tá marcada essa cirurgia. Então ontem foi minha última consulta com a ginecologista pré-cirurgia. Ela me deu algumas coisas sobre complicações. Sangramento, que pode ocorrer na cirurgia por conta de uma veinha, por conta disso, por conta daquilo, porque tá tirando um órgão de mim, né? Então pode ser que eu tenha que fazer uma transfusão de sangue, perguntou se ok, tudo bem, então pra mim não tem problema nenhum, né? Infecção, os cuidados que a gente pode ter sobre isso depois, porque a minha operação não vai ser como cesárea, né? A gente vai falar os termos que é o que a gente mais popularmente escuta. Não vai ser como cesárea, vai ser vaginal. Então vai ser por meio, né, de uma câmerazinha, como se estivesse descascando uma laranja, assim que ela explicou pra mim, tá? E tirando de pouco em pouco. Pode haver uma conversão de cirurgia, tá fazendo de um processo e ter que fazer outro, só na hora que a gente tá mexendo, né, com a cirurgia, assim que eles vão perceber realmente como é que deve ser. E pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Tudo isso aqui elas falam, né? É raro, mas pode acontecer. Então vai que, né, a pessoa aqui. Isso aqui, agora não lembro o que é essa palavra aqui, recidiva. Trombose.
também pode, né, por conta da cirurgia, vai ficar deitada algumas horas, alguns dias, então pode correr o risco de trombose. Aí falou pra mim comprar uma meia elástica cirúrgica de média compreensão, que provavelmente o hospital dá, mas porque ele deve estar já no valor da cirurgia, mas se não der pra mim providenciar, porque já vou usar, essa daqui não é nem aquela famosa, né, é uma outra, é a meia elástica cirúrgica médica com compressão, porque ela não vai passar corrente de energia na hora da cirurgia, nem nada. Então, eu tenho que fazer o uso dela já desde a hora da cirurgia. Então, eu vou estar usando essa meia por um tempo. E aí ela falou, né, sobre alguns cuidados depois, repouso. Eu provavelmente faço a cirurgia num dia, se tudo for tranquilo, né, como esperado. No outro dia já tô tendo alta, mas aí eu fico em casa, deitadinha por uma semana, tranquilinha, sendo cuidada, né? Como por quê? Não sei. Mas sendo cuidada. E aí depois eu começo a me movimentar, mexer os pés, assim, andar um pouquinho, por conta da trombose, que pode correr o risco. E aí também peso, essas coisas, menos de um mês não pode fazer nada com carregar peso, para levantar, não levantar como se estivesse fazendo abdominal e sim de ladinho e tudo mais. Tudo tem força, tem que ter cuidado. Então, tô já né, nesses pensamentos, tudo que eu preciso fazer, deixar de fazer. E agora só no aguardo. Qualquer momento pode chegar a mensagem, qualquer momento pode falar assim, ó, a médica falou que tem tal dia, tal dia, tal dia disponíveis para fazer a cirurgia para você. Porque assim, vai ver no hospital, o convênio liberando, vai ver no hospital quais dias tem para poder ser feita esse tipo de cirurgia, fala com a médica fala qual desses dias ela pode fazer, e aí falam comigo para saber desses dias que a médica pode fazer, o que eu posso estar fazendo certinho no dia de hoje. Então é isso, gente. Tô nessa correria para fazer essa cirurgia, então eu quero terminar minhas encomendas, porque provavelmente eu vou ter que dar uma pausa de um mês, porque eu não posso fazer esforço, não posso ficar sentada assim o tempo todo, nem nada. Então provavelmente eu vou ficar de repouso aí um mês, sem trabalhos aqui da papelaria, sem coisas, né, esforçadas da casa. E aí a gente vai vendo como vai ficar essa parte aí também. Mas era isso que eu queria contar pra vocês, um pouquinho sobre esse relato. Se alguém tiver dúvida sobre a esterectomia, se alguém tiver dúvida sobre a papelaria ou sobre qualquer coisa da minha vida, que a gente sempre tá falando aqui, né? Tem a rede social lá, mas agora eu tô fazendo aqui também pra vocês esse diário um pouquinho mais assim, que a gente pode falar mais tempo, né? Porque lá nos stories a gente começa a falar, fica aquele monte de pontinho e ninguém quer ficar vendo. Aqui vocês colocam, vão lavar louça, vão fazer alguma coisa, deixa ali rodando o vídeo, ouviu falar, depois volta. Se não der pra mim assistir agora, termina de assistir depois, e esse vai estar sempre aqui, né? Então é bom pra tirar essas dúvidas também. E aí, se alguém tiver alguma dúvida que eu consiga responder, que eu saiba responder, ou então o que eu tô passando, deixando de passar, pode perguntar que não tem problema não, tá? Então esse videozinho vai ficar só com esses dois tópicos mesmo, dos miolos que eu mostrei pra vocês e do esterectomia. E aí os próximos vídeos eu mostro mais da rotina aqui do trabalho, tá bom? Beijos!